Boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast A Verdade 3669. Queremos fazer um convite a todos os nossos ouvintes, né, que possam seguir nossas redes sociais com a mesma hashtag, mesmo nome, tá bom? E sigam os nossos outros amigos, que eu vou deixar abaixo desse vídeo, da live, daqui a pouco, as suas redes sociais. Seguir nosso amigo Márcio, nosso amigo Jair, nosso amigo Rafinha, tá bom? Assim como as suas outras redes sociais de forma geral. Hoje nós temos aqui conosco, novamente, o Jair, desculpa, o nosso amigo Alceu Campos, que vai terminar aquele assunto que nós tivemos na semana passada, né? Sobre empreendedorismo, sobre crescimento, né? E a pessoa se tornar independente, não depender mais dessa situação do governo, de bolsa isso, bolsa aquilo. Inclusive até parece que o L quer começar uma nova campanha, ganhar uma novas pessoas, inventar uma nova bolsa, agora bolsa estudante, né? Aí, se fosse valer mesmo, tem que valer, mas como a justiça é diferente, né, meu amigo? Aí não vai contar como se fosse propaganda eleitoral, mas com certeza é. Com esse objetivo, né? Com esse objetivo aí, já de fazer aquela situação. Pois é, você se lembra da última parte que nós tivemos lá? Você estava comentando um rapaz que tinha começado, que ele tinha passado a pena você no negócio das... Não, era do caminhão. O rapaz que queria começar um negócio, que ele tinha 52 anos, e ele achava muito novo e ele estava querendo começar um negócio. Então, continuando lá, e no final das contas, aquele rapaz lá, ele acreditou no que eu falei pra ele, procurou não botar desculpa. Não é um rapaz, é um senhor, né? O senhor procurou não dar desculpa e fez. Com 1 ano e meio, ele montou o negócio dele lá, colocou a mulher dele para trabalhar, o filho dele também, e o negócio andou. Não é que o negócio andou porque vai andar, é porque ele fez acontecer, é a persistência. Entendeu? Inclusive, já na entrevista de hoje, aqui eu até separei assim, fatores que eu trouxe para minha vida, entendeu? Um exemplo. Fatores que aprisiona qualquer pessoa na pobreza. Fatores que aprisionam qualquer pessoa na pobreza. Mas isso é de uma forma geral ou só na sua opinião? Eu acho que é de forma geral. Pode dizer assim, porque quem nasce na riqueza, você dá conta que nasceu num berço rico quando tem lá seus 12 anos, 13 anos, né? Que ele percebe que tem uma desigualdade na sociedade. Mas o cara que nasce na pobreza, com 5 anos, 6 anos, ele já sabe que a vida dele não será fácil. Então, quando eu era criança, coisas que eu aprendi lá com aquela professora, que eu aprendi e decorei pra minha vida, cara, foi o seguinte, que são vários fatores. Eu não sei se eu consigo, não sei se está anotado aqui. Qual é o primeiro? Primeiro começa logo bem pelo radical. Filhos. Nós já até inicialmente aquela situação. Isso. Como eu tive aquela aula de planejamento familiar e a de educação financeira, que elas devem andar paralela uma com a outra, filho, em tempo errado, ele vai te prejudicar financeiramente e, consequente, você não vai ter muito para oferecer para ele, tendo em vista que ele nasceu assim, sem um planejamento. Porque a pessoa não, além do planejamento, não é questão que filhos é uma atraso, né? Não é uma maldição. Isso. É que ele não foi planejado. Não foi planejado, é isso. Aí numa fase que você vai atrapalhar no seu crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Isso, um exemplo, um camarada, um adolescente, homem, pode ter colocado para a mulher também, de 14 anos de idade. Ele não tem esse conhecimento de planejamento financeiro nem planejamento familiar. E aí ele vai ali vivendo a vida, né? O homem foi feito o quê? Para fazer filho, a menina também para engravidar. Na medida que tem um filho jovem demais, ele não tem maturidade. Sem responsabilidade. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Entendeu? Aquele momento ali de prazer ali com ele, ali, a namorada dele, é massa pra caramba, mas a consequência vai ser o quê? O moleque tem um filho novo. Pensão alimentícia. E pra menina, se ela engravidar muito cedo, ela não consegue se focar em trabalho, não consegue se focar no estudo, entendeu? Porque agora a criança que ela teve vai ser um peso pra ela, vai ser um peso pra mãe.
entendeu? Então, quando eu era novo, adolescente, eu trouxe isso para mim, entendeu? Eu tinha que ter um bom planejamento financeiro e um bom planejamento familiar para que eu não colocasse uma criança ao mundo, fizesse uma criança sem planejamento, para que eu não fosse não ter o que oferecer para ela. Eu só queria ter um filho, eu trouxe isso para minha vida. Inclusive, eu trouxe isso para mim. Eu não queria ter um filho sem planejar. Sem planejamento. Entendeu? Todas as namoradas que eu tive, teve até uma das namoradas que eu tive que era o seguinte, que elas falavam para mim assim, que queriam ter um filho comigo. E eu falava, não, eu não tenho casa, moro de aluguel, não tenho condição de dar estudo, não tenho condição de botar um moleque numa escola boa, não tenho condição de dar o melhor para ele. Então, e eu não posso. Quando a minha vida estiver estruturada, aí é outra coisa. Então, eu acredito até que muitos dos jovens hoje não pensam dessa forma que você pensa, né? Eles que têm cabeça hoje, acho que até as molecas, vamos dizer assim, as meninas, etc., não tem essa visão, né? Hoje os jovens só querem saber de namorar, curtir e acontece esse acidente. Sim. Aí não foi planejado, aí as consequências vêm aí. Por exemplo, eu acabei de citar esse negócio aí do R essa compensação, muito vão achar bom, né? Esses jovens aí. Eu fico vendo a desgraça que vai acontecer depois, vai ser mesmo que um Bolsa Família da vida. Né? Porque elas vão ter que se investir, etc. e tal, sem fazer. Que consequência não vai trazer? Até possíveis gravidez prematuras, possíveis crianças que vão nascer vulneráveis a ser cooptadas pelo crime, porque não vão ter condição de se entrar numa escola de qualidade, que nós não temos educação de qualidade no Brasil. Muitas coisas foram tiradas, né? Muitas coisas foram tiradas, então voltando para o assunto, fatores que eu, quando era criança, eu disse assim, que ia me aprisionar e me fazer permanecer na pobreza, que eu nasci no lar pobre. Eram eu ter filho no tempo errado, entendeu? Então eu trouxe isso para minha vida e eu te digo, sou muito vencedor e muito feliz pela escolha que eu fiz. O primeiro foi esse, filhos que não era um momento planejado. O segundo fator qual é? O segundo fator que mantém a pessoa na pobreza é o tempo. Tempo. Como eu te falei na live anterior, eu dedicava 2 anos da minha vida a trabalhar para os outros, sem focar em indenização, sem focar em seguro, sem focar em nada. O meu objetivo é trabalhar 2 anos para qualquer pessoa que fosse, para me ganhar capital e ter um negócio para mim. Entendeu? São 2 anos. Me diga uma pessoa que... A pessoa se planejar para um determinado período de tempo, adquirir uma certa quantidade. Isso uma pessoa que pensa, né? Isso, não. Pensa e se planeja. É por isso que eu estou te falando. Como o nosso conteúdo aqui é voltado para as pessoas de baixa renda que estão desempregadas assim, é aprender isso. O tempo, ele é amigo do rico e inimigo do pobre. O pobre trabalha, vamos dizer assim, tem pessoas que ganham R$1.300, mas não querem aceitar que são pobres. Mas infelizmente vocês são. Infelizmente vocês são. Então vamos lá. Isso porque a pessoa tem renda. Tem gente que não tem renda nenhuma e depois eu vou voltar um conteúdo para isso. Mas eu vou falar da pessoa que ganha R$1.300 aqui por 30 dias. Quando ela chega no final do mês, ela consegue pagar toda a dívida dela, só que tem imprevisto. Um gasto que falta, uma sandália que arrebenta, uma energia que vem um pouco mais. Então, o que a pessoa faz? Ela recorre à ajuda de parente, cartão de crédito, e é aí que está a cilada dela. Entendeu? Trabalhou 30 dias da vida dela para ganhar uns 1.300, que seja 2.000. Quando chega no final do mês, ela está permeada por dívida. Não consegue sair disso. Teve uma falta de organização financeira. Isso. E isso vai perdendo pelo tempo. Qual que é a diferença minha de eu focar em 2 anos trabalhando para mim, para montar um negócio, de uma pessoa que trabalha com esse pensamento, assim, de trabalhar 30 dias e fechar o mês, porque trabalha 30 dias, independendo do que ela faz com o dinheiro dele, uns bebem muito, outros não bebem quase nada, mas uns gastam dinheiro à toa, outros gastam dinheiro pro jogo. Então, resumindo, o assunto é esse, de ganhar 1.300. Eu trabalhando numa empresa por 2 anos ganhando R$1.300. Eu fazia meu planejamento diário. Quanto eu gasto por dia? Vai gastar, quanto que dá na minha despesa? Isso. Aí, aonde que está a minha estratégia de sair da extrema pobreza, ter uma vida mais ou menos hoje, não sou rico, mas ter uma vida mais ou menos. A estratégia está no seguinte: a pessoa fazer a tal renda complementar. Entendeu? O que eu fazia? Eu trabalhava com 2.300. Aí chegava no final do mês, eu fazia meus cálculos
e tava faltando dinheiro. Aí o que eu fazia? Trabalhava na empresa e trabalhava por fora. Isso. Faz capital. Para me juntar o dinheiro. Aí o dinheiro da empresa, eu pagava minha despesa diária, que era aluguel, alimentação, vale transporte. Então, esse dois empregos é o seguinte, a ideia que está dando é o seguinte. Sim. Se a pessoa tiver dois empregos, um é para renda complementar, vida pessoal, vamos dizer assim, que é renda complementar, mas para pagar as suas despesas diárias, alimentação, aluguel, etc., se tiver, e a outra já seria um capital. Para você iniciar um negócio. Que tu estipularia um tempo, um prazo, né? Para alcançar. Alguém tem alguma pergunta aí? Ele tem uma pergunta aqui para te fazer sobre isso aí. Nome e número. A pergunta é como fazer renda estando desempregado e o golpe do cartão de crédito em nome de terceiros? Tá. Preste, né? Quando a pessoa está desempregada, que ela mora de aluguel e ela tem filhos, muitas das vezes, o que acontece? Ela não vai morrer de fome. Com certeza. Todo ser humano não morre de fome. Ele recorre a alguma coisa. Se ele ficou desempregado hoje e os próximos 15 dias ele vai estar desempregado, não tem de onde tirar renda, ele vai fazer o quê? Emprestar dinheiro de parente, emprestar dinheiro de agiota ou recorrer para quem? Para o cartão de crédito. Qual que é o golpe? O cartão de crédito. Entendeu? Porque muitas das vezes ele consegue... Eu tenho que olhar para ti ou para ele? Muitas vezes ele consegue um cartão de crédito para ele fazer o rancho para ele, quando na verdade eu recomendo que, foi o que eu fiz muitas vezes na minha vida, pegar o cartão de crédito, um cartão de crédito tem um limite de R$600, a pessoa está desempregada, pega um cartão de crédito com R$600, compra ali uma caixa de chopinho, que aqui é din-din, né? Din-din ou picolé, alguma coisa para vender. Na medida que ele começa a vender, ele já não vai mais precisar do cartão de crédito. Por mais que ele não ganhe muito dinheiro, ele não vai se preocupar com o desemprego, porque ele vai ter renda. A independência dele. Ele vai adquirir a independência, entendeu? Agora, como fazer renda? Mas tem determinadas pessoas que fazem isso, né, ganham sua independência, e não eles querem gastar. Mas eu fiz isso, cara. Eu fiz isso quando eu era novo. Hoje em dia eu não posso mais estar errando em negócios que eu faço, inclusive a minha mulher fala muito isso pra mim. Eu já um conselho para vocês não fazerem isso. Né? Hoje em dia minha mulher já conversa muito comigo e fala assim, meu filho, você teve muita oportunidade na vida de ser muito mais próspero, mas você relaxou. E era isso. Ela fala pra gente. Não, ela fala hoje em dia. Hoje em dia, como eu te falei, eu tenho um negócio de moto e tenho um negócio aqui desse apartamento que eu aluguei, né? Hoje em dia eu não posso me dar o luxo de relaxar totalmente e abrir mão dessa renda, porque agora eu tenho filho. Mas quando eu era novo, muitas das vezes que eu comecei negocinho pequenininho, esse negócio assim de vendinha de din-din, shopping, essas coisas assim, essas renda pequena, elas são muito abençoadas. Entendeu? São muito abençoadas para a pessoa sair do desespero, do desemprego, principalmente. Eu acredito o seguinte, as pessoas quando começam um negócio, quando começa a dar certo, começa a surgir, né, o capital, elas se empolgam e gastam. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo de um negócio bem simples, um mercadinho. O cidadão monta um mercado e começa a entrar dinheiro. Ele esquece aquele capital que ele investiu, né, vamos dizer que ele gastou 30 mil. Aí começa a entrar dinheiro, tem que se lembrar que você tem que repor, resgatar aquele dinheiro que você investiu, o que você está ganhando aqui é lucro, mas que você tem que comprar mais mercadoria para manter o negócio, progredir. E tem gente que gasta os 30 mil, começa a entrar dinheiro e já vai rindo com todo mundo. E acabou. Né? Mais alguma pergunta aí, mesmo? O meu amigo aqui, o Rafinha, tem uma pergunta para fazer. Chega, Rafinha. Manda lá. Qual é a pergunta? A pergunta é: como que chama o mecanizador? Ok. Vou traduzir para vocês. Como posso sair da mesmice sendo que ganho 1.300 por mês? Como posso sair da mesmice sendo que ganho 1.300 por mês? Foi o Rafa? Foi o Rafa. Presta atenção. Eu estou falando para vocês. Vocês têm que ter foco e objetivo. Um exemplo. Começa para você sair da mesmice, de todo mês ganhar 1.300 e sair dessa mesmice, você tem que focar no cálculo básico que eu falei da primeira live. Quanto que você custa por dia? Como é que funciona esse cálculo? Um exemplo, na minha casa eu tenho internet que eu pago R$100, não pago aluguel
O total gerado de gasto que tu tem, né? Um exemplo, eu pago internet, não pago aluguel, eu pago rancho, pago combustível de veículo. Hoje minha mulher não está estudando mais. Então, a minha despesa é essa, básica, e aí vem fatura de moto, fatura disso, fatura daquilo, fatura daquilo. O que eu faço? Pego e divido por dia. Isso dentro de uma renda só, né? Não, esse é o cálculo base para a pessoa sair da mesmice. Esse é um exemplo. Supondo que a minha despesa seja aluguel. Já entendi. Né? Supondo que a minha despesa seja aluguel, despesa de veículo, combustível e meu rancho. São 4 despesas. Eu divido essa despesa, eu pego essa despesa por mês, entendeu? Já incluo nessa despesa também eventos que talvez possa acontecer, que é a falta de um gás, meu filho adoecer, um veículo quebrar sem planejar. Então o que eu faço? Eu divido essa despesa por 30 dias. Entendeu? Hoje, agora esse dia eu fiz um cálculo, eu vivo, a minha despesa é minha mulher, meu filho, minha mulher e meus 2 filhos. Por dia eu custo R$103. Essa é a minha despesa hoje, por dia. 103. R$103. Tá pouco, meu filho. Não, é um cálculo básico que eu faço. Na situação que tá, né? Eu tiro até desse é um cálculo base, vamos lá. É um cálculo base. Eu custo por dia R$103. Aí eu jogo esse cálculo por mês, entendeu? Então, supondo que se... Deixa eu ver se eu acho uma calculadora aqui. Eu tenho um amigo que só na merenda é R$50. Não, um exemplo, cara. Tu tem que entender que eu tô tentando explicar para as pessoas ali como sair da mesmice. Eu sei, vai, eu sei. Só que eu não consigo achar uma calculadora, que esse lá não é meu. Além dos filhos, né? Multiplicar se é vezes 30. Vezes 30 isso. Vezes 6 vai dar 100. Vezes 30 meses. 30 dias. 30 dias. Então 10 dias dá 1.060. Então dá 3.180. Isso. Então, olha só. Então a minha despesa hoje tá dando R$3.000. Se eu fosse trabalhar em uma empresa, no distrito, que eu ganho R$1.300, eu não consigo sobreviver. Ninguém sobrevive. Então o que acontece? Lembra lá que eu te falei que quando você não paga a sua conta, você despesa para alguém? Beleza. Então, se eu tenho 2 filhos e uma mulher... Cheque, né? Se eu tenho uma mulher e 2 filhos, minha renda é essa, e eu não ganho esse salário, alguém vai pagar minha conta, eu vou ficar pendurado de cartão de crédito e vou ficar pendurado de agiota. É como o governo. Então, qual é a minha alternativa? Fazer minha renda ser superior. Quando eu era jovem, eu ganhava R$1.300. É por isso que quando eu era jovem eu não podia ter filho nem mulher. Nesse caso aí, então, tu usava justamente o que hoje no sistema empreendedorismo se chama, né? Que é ter a segunda renda, a quarta, quinta e vai por aí vai. Por muitos anos na minha juventude, eu fiz o quê? 2 rendas sempre. Para que eu montasse o patrimônio. Que era o suficiente, né? E que esse patrimônio fosse me dar essa renda que eu tenho hoje para me manter minha família. É como eu estou te falando, um dos fatores que mantém qualquer pessoa na pobreza é filho mal planejado, filho não planejado. Porque ele vai ser uma despesa para ti, não tem para onde tu correr. A menos que você seja uma pessoa encostada, que mora com pai, mora com mãe. Não tem muitos assim. Entendeu? Então, não é do meu caráter, do meu feitio, a ser assim. Eu faço uma pergunta assim, por exemplo, as pessoas que querem começar uma renda, tal, etc, tal, para filho, tal, não tem filho, né? Ele tem tempo para planejar. Aí vamos dizer... Ele começa, mas não tem aquela persistência, né? De permanecer para alcançar lá no seu objetivo. Bom, se eu não tive... Você sentiu isso? Teve essa dificuldade também? Sim, toda pessoa que passa perreio financeiro tem vontade de ter seu próprio negócio. Mas ela tem medo. De começar, né? E como vencer o medo? Como vencer o medo? Quer saber como vencer o medo? É boa, né? Também. E como vencer o medo para se ter um próprio negócio? Espera a crise chegar. Quando você está empregando, que você tem uma renda, você aplica esse método que eu estou falando aqui. Trabalhe 2 anos decidido a guardar dinheiro para você montar um negócio. Eu creio que até chega naquela situação das pessoas às vezes desistir, né? Você falou que uma vez, que eu até falei que é o olho do dono que engorda o gado, né? Que é a persistência. Só porque falhou, acho que não deu certo, desiste. Mas é com os erros que a gente aprende também, né? A persistência de montar um negócio e correr atrás. Como o carro está querendo fazer é o seguinte, é não desistir. Sim. Se chegar lá, é a persistência. Eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Prossiga. A pergunta é aqui, ó.
Como funciona o cálculo base para qualquer empreendedor? Você sabe informar isso daí? Sim, olha só, a tua pergunta, alguém me perguntou hoje pelo WhatsApp, também dessa mesma pergunta aí, o seguinte, o que venda tem a ver com quem trabalha no distrito? O que tem a ver é que todo produto produzido e serviço é vendido. Não pense você que você trabalha numa linha de produção ali, produzindo alguma coisa, que o seu dinheiro vai cair do céu e o produto que você fabrica vai para uma gaveta. Esse produto que você fabrica vai ser vendido. Hoje você está na linha de produção de alguém, mas quem faz a venda do produto que você fabrica é seu patrão. Como é que funciona o cálculo base? Por que todo mundo tem que entender que a vida funciona de negócio, de venda? Porque é o seguinte... Compra e venda, né? Compra e venda. Para qualquer pessoa sair do desemprego, é venda, não tem jeito. Qualquer negócio. Todo negócio envolve venda. Se você tiver uma vaca, você não vai produzir leite só para você beber com a sua família. Tem que vender o leite para que possa comprar ração, tudo envolve venda. Tudo envolve venda. Então, como é que funciona o cálculo base? Um exemplo. Você trabalha por 2 anos... Não, vou explicar de jeito mais fácil. Um exemplo, você quer montar na sua casa um comércio que vende só açúcar. Um exemplo, vende só açúcar. Aí, o quilo do açúcar sai cada um a R$3. Não, vou fazer um cálculo mais fácil, não vai ficar difícil. O quilo do açúcar é R$1. Você aplica em cima desse açúcar 30%. Então, se você comprou cada quilo a R$1, você vai aplicar 30% em cima, que vai dar quanto? 30 centavos. Então, o teu lucro desse fardo de açúcar 30 centavos. É apenas 30 centavos. É desses 30 centavos que você vai manusear para comprar o próximo fardo. Entendeu? É aí que entra o quê? O tempo. Que você vai calcular quantos quilos de açúcar você vende por dia, quantos quilos de açúcar você vende na semana, quais são as suas despesas por dia e quais são as suas despesas por semana. Esse é o cálculo base. Nunca, às vezes uma pessoa entra num comércio, assim, ela vê tudo surtido lá, tem tudo. Ela entra num comércio, ela entra tudo surtido e vê tudo lá. E ela pensa assim, cara, esse moleque que trabalha aqui ganha muito dinheiro, tem tudo isso aqui. Não é. É porque tudo que está ali é capital de giro. E o que ela ganha é apenas os 30% que eu estou te explicando. O cálculo base para qualquer empreendimento não é o valor do produto, e sim o que você aplica em cima. Entendeu? Esse é o cálculo base. A porcentagem aplicada em cima, não o valor do produto. Esse cálculo base que está falando aí é a organização da pessoa, né? Não, cálculo base para qualquer empreendedor. Certo, mas qualquer ramo que ele vai começar. Ele tem que fazer uma organização da situação, não é isso? Se planejar. Tem o internauta aqui, o Francisco José, ele está fazendo uma pergunta aqui que ele quer que tu responda, a respeito disso aí, falou, tem que ter uma atividade, ele está dizendo assim, ó, quais são os ramos fácil e rápido para se ter resultado quando não se tem renda ou ganha até R$1.500? Pergunta muito boa. Nossa, como é o nome do camarada aí? Francisco, né? Francisco José, né? Isso. Francisco, é o seguinte... Todo ramo que se come com os olhos é o ramo de alimentação, entendeu? Um exemplo, você quer começar um negócio, eu nunca fui dono de churrasco. Dono de pamonha. Dono de pamonha, Um exemplo, o churrasco. Por que é bom, muito bom e muito fácil o churrasco? Porque o churrasco ele já é um ramo de alimentação e depois de 10 anos você consegue avançar para um restaurante. O cara começa com, como o pessoal chama por aí, com churrasquinho de gato, né? Só com não. Carne, exemplo. Estou dizendo que é carne de gato. Sim. Aí farinha. O pessoal gosta, foi bom, compra o cara tem mais capital, já começa a investir na salada de capital. Isso vai. Olha aí. Por que o churrasco é muito bom? Porque o seguinte, ele é fácil de logística. O churrasco tu consegue colocar em qualquer lugar que tem muito trânsito de pessoas. Entendeu? Se você não vender tudo, você congela para vender no outro dia. Não tem problema. E outra. Mas não é porque você vai montar um churrasco que você vai prosperar rápido. Instantaneamente. Tem as condições, que é a condição de você ser persistente, tem a condição de você melhorar o seu produto, que é no caso o churrasco, entendeu? Acrescentar mais alguma coisa, certo? Você aplicando essa regra básica aqui, ó, vendendo um bom churrasco. É sempre melhorar, nunca... Isso, olha só, regras básicas do churrasco. Você colocar num ponto que passa muitas pessoas.
Entendeu? Outra regra, melhorar a qualidade do churrasco. Por mais que você ganhe pouco, mas venda com qualidade, para que não falte cliente. Outro, focar no churrasco por apenas 2 anos. Vender churrasco por 2 anos. Depois de 2 anos, você já tem que planejar uma cozinha. E um ponto onde você vai alugar e outro. O principal, as pessoas que vão trabalhar com você. Entendeu? Então, qualquer ramo de alimentação, eu falo isso porque eu tenho muito amigo meu empresário que é dono de pizzaria. Entendeu? Outra coisa, eu tenho até um bizu que eu posso passar para as pessoas que tem facilidade em ser empreendedor, ser dono do seu próprio negócio e eles não sabem. Essas pessoas são pessoas que trabalham como auxiliar de pizzaiolo. Entendeu? Por quê? O auxiliar de pizzaiolo é o cara que faz movimentar a pizzaria. Tem uma pergunta aqui, não é possível. Entendeu? Então o que acontece? Ele é muito fácil, ele tem a pizzaria dele, só que ele não tem o quê? O planejamento. Ele consegue ver o patrão dele dando as ordens para ele, mas não consegue entender por que o patrão é o patrão dele. Quando na verdade ele, o patrão dele mesmo não sabe. Um exemplo, se ele trabalhar por 1 ano aplicando aquela técnica que eu te falei, que é trabalhar 1 ano não, 2 anos para ele montar o próprio negócio, o que ele faz? Trabalha aqui numa pizzaria, faz um bom trabalho, se dedica. E no decorrer desses 2 anos, pobre não sei que não guarda dinheiro. Quando o pobre consegue guardar 3 mil reais, quando o pobre consegue guardar 2 mil reais, quebra alguma coisa, acontece alguma coisa, então o que o cara faz? O cara trabalha 2 anos na pizzaria, aí ele pega e já vai comprando material dele. O que tem dentro da pizzaria? Muitas das pizzarias produzem x-saladas, essas coisas, o que ele faz? Ele compra chapa, compra moto. Ele já vai decorando na cabeça dele onde que vai ser um ponto que ele vai alugar. Ele já vai decorando na cabeça dele daqui a 2 anos quem são as pessoas que podem trabalhar com ele. Ou se pode um local da sua casa é um bom local de movimento, que é para ele. Tem gasto, né? Tem pessoas que já têm uma frente da sua casa que podem utilizar ali para o início do negócio. Então, pessoas que têm facilidade de ter um próprio negócio, aplicando isso, trabalha 2 anos dedicado a uma pessoa e ele vai comprando o seu material para iniciar o seu e guardando principalmente o dinheiro para o capital. Qualquer pessoa que começa qualquer negócio, aprenda isso também. Microempreendedor, microempresário, não tem salário. Sabia disso? Sim. A gente não tem salário, a gente tem estoque. Nós acabamos de falar. A gente ganha dinheiro, em vez de ter um salário pra gente, o que a gente faz? Paga nossa dívida e compra mais produto. Aquele exemplo que eu acabei de dar, né? O cara, ele gastou 30 mil e começou a entrar dinheiro. Ele começa a gastar em vez de resgatar o que ele investiu. Era para ele fazer logo um salário para ele, né? Um salário básico, vamos dizer assim. Pô, eu gastei tanto, mas eu tenho que tirar aqui, eu posso gastar mínimo 300 reais. Ele tem que consumir, né? Tem que se alimentar. Então ele vai fazer o salário dele dessa forma, para não ter gasto e ficar naquela empolgação, entrou, mil reais. Aí vai pra farra. Desperdiça tudo. Desperdiçar tudo, esquecer então quando uma pessoa fala. Vou fazer uma pergunta aqui pra você. Tem um rapaz aqui que falou assim. Deixa eu falar do outro ramo aqui, só para você rápido. Olha, o ramo de pizzaria, o padeiro de padaria, você tem uma facilidade muito grande de ter seu próprio negócio, dar emprego, o cara de pizzaria, o churrasco, como eu falei. Por que o churrasco? Eu nem tenho medo do churrasco. Por que o churrasco? Porque o churrasco, ele não precisa começar com ponto alugado, não precisa de funcionário. Depois de 2 anos trabalhando com churrasco, o cara vai ter a visão de montar uma cozinha maior, alugar um ponto, ou até mesmo em casa, para começar, entendeu? Então, ramos fácil de fazer dinheiro, qualquer ramo de alimentação. iFood, hoje em dia tem iFood, delivery e entrega. Se o cara produzir, fazer um lanche pequeno e botar para entregar nas plataformas aí, vende que nem água. E isso é negócio. Sai do desemprego rápido. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é tipo assim, por exemplo, tem muita gente que não sabe, tipo, que o trabalhador, né, ele, querendo ou não, ele é vendedor. Todos, né? Todos trabalhadores, tipo, distrito e quem trabalha, digamos, no comércio. Por que no caso ele é vendedor? Porque ele está vendendo, digamos, o tempo disponível dele para aquela empresa. Por isso, quando tem a chamada hora extra, ele tem que fazer, né? Aí só que aí tem aquele detalhe, tem alguns que eles não entendem isso. Como é que tu passa essa informação para esse pessoal aí, digamos, os que tu já conversou? Boa pergunta. Se você estiver vendendo, se você estiver vendendo seu tempo de serviço, que são 8 horas por dia por lei,
para ganhar 1.300 em média, né? Aí você vende mais seu tempo ainda, que é as horas extras. Independente de você vender de pouco tempo ou muito tempo, você nunca, a única certeza que tu tem trabalhando para os outros é que quem vai ficar rico é seu patrão. Entendeu? Na live passada eu falei, o cara que ganha de 0 a 10 mil reais, ele é um cara, ele é um patrão, tá trabalhando para os outros porque quer. Por quê? Falta de planejamento. Ele poderia muito bem trabalhar tanto, dedicar 2 anos da vida dele fazendo o melhor dele que ele pode, entendeu? E montar um negócio para ele, ele fica ali batendo tempo, se prendendo o quê? Por uma indenização que ele vai pegar, por uma promoção que ele vai pegar, entendeu? Ele souber pelo menos aproveitar essa indenização, né? Isso. Não, muitas vezes nem sabe, ainda tem esse detalhe. Ele sai de lá, pega 200 mil de indenização, chega aqui fora, aí ele vai fazer o quê? Coisas que não produzem renda, apenas consome. Por exemplo, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, entendeu? Eu acredito que uma casa e um carro até que não vai, mas... Não vai. Não, eu sei que ele vai pegar, mas até que vai... Tipo assim, até porque... a situação que nós tínhamos um dia desse, era o quê? Débito e crédito, como é que é? Caso débito e crédito. É que ela é uma fonte que eu gasto, mas também é... Precisa, no caso é a renda residual. Residual. Eu digo da seguinte maneira, um exemplo, se ele sair de uma empresa com essa indenização, com esse dinheiro, a vida dele ele já tinha, confere? Ele já tinha casa, já tinha carro. Para que ele vai sair de lá e comprar carro? Só por luxo? Vamos colocar essa posição se ele não tivesse uma casa. Mas mesmo que fosse por luxo, essa casa tornaria uma fonte de renda, ele poderia alugar. Como é que ele vai alugar? Só se ele morar em cima do... Não. Ele tem a casa, não sei como te falar. Aí ele comprou essa casa agora para alugar, não é uma fonte de renda. Isso. Se ele pensar assim. Porque se ele já tá... O carro que ele falou ali, por exemplo, ele pode... É um carro para ele, para lazer tudinho, mas ele vai usar como ele. Isso, uma fonte... Aí é outros 500. Aí é outros 500. Ele comprar um carro para ele não só usar, e sim fazer renda também. Como eu estou te falando. Mas muita gente não pensa assim, a gente está dando essa ideia. Tem gente que compra a casa por comprar por luxo, como você acabou de falar, e tem gente que compra um carro apenas para passear e não ganha dinheiro, que é o gasto. Você vai ter gasto, pneu, gasolina, etc. Só desperdício. E daqui a pouco ele vai gastar os 200 mil dele e vai estar o quê? Correndo atrás do mercado de trabalho de novo, que é para fazer o quê? Arrumar um emprego para ele de administração, de alguma coisa que ele fazia na fábrica. As pessoas hoje que mais têm vantagem hoje com relação a esse veículo, né? São os motoqueiros, a pessoa que tem uma moto, sempre transforma uma moto numa fonte de renda. Moto é uma fonte de renda. Nem fica de pegar, né, Márcio? Não fica não. Uma moto ninguém fica não. Não é possível. Tem uma pergunta aqui do cidadão. Até me pegou aqui naquela conversa. No caso, ele está dizendo aqui que aquela pessoa que na família acabei de citar, né? Do mercadinho, o cara que tem espírito de rico. já começou a gastar. Não, eu fiz isso quando ela não. Lembra que eu te falei lá da sala de game? Eu fiz isso. Foi disso aí que eu contei pra minha mulher e ela me falou assim, meu filho, pobres que se acham. Hoje em dia você não pode mais estar fazendo isso, você não pode estar iniciando um negócio, falando pra mim, você não pode mais iniciar um negócio e, se deu errado, deixa pra lá e tu faz outra coisa. Tu não pode estar pensando assim, porque hoje em dia a tua renda, a tua despesa é maior e tua família é maior, então tu tem que começar um negócio focado, começar e não desistir dele, focar nele. Né? Eu tive isso. Eu trabalhei tantos anos para montar uma sala de game, como eu te falei, perdi a sala de game e fui trabalhar de orelha seca pro outro. Além dos design, né? Também para não desistir. Só porque não deu certo a situação, não está dando certo, está tendo prejuízo, cara. Mas por que eu desisti? Porque eu não tinha eu não tava, como eu era novo, eu pensava assim, depois eu faço outro negócio para mim. Eu monto outro negócio, entendeu? Eu queria fazer outra pergunta, por exemplo. Tu conhece, tipo, alguém, por exemplo, eu conheço só uma pessoa, digamos aí, olha que é uma coisa que, digamos, muita gente não olha por esse lado aí, entendeu? Mas tu conhece alguém, digamos, tanto que trabalhou no distrito, que trabalhou no comércio, que só de trabalhar, ganhar aquele saláriozinho dele, ele conseguiu, digamos, ter uma super estabilidade, tipo, ter uma casa, ter um carro, como o seu William já lhe perguntou, aí ele conseguiu fazer um mercadinho, conseguiu comprar uma outra casa
E ele fez, tipo, dessa casa, umas 5 kitnets. Eu conheço. Ó, Mas é raro, né? esse camarada que tu tá falando é o cara que tem a mente de empreendedor. Empreendedorismo. Entendeu? Eu vou tentar desenhar aqui pra frente o passo para riqueza. O passo para riqueza vem naquele cálculo básico que eu te falei, de 30% de qualquer produto. É o passo para riqueza aquele. Quando tu entender, quando tu fazer esse cálculo básico assim, ó, presta atenção. O sacrifício principal vem quando a gente é jovem, né? Tem que aproveitar enquanto é jovem para conseguir. Qualquer fase da vida você vê. Eu acredito mais na fase de jovem. Na juventude você tem. É tipo assim, ó, eu entendo assim. Hoje em dia eu tô na média, eu tenho 30 anos, eu tô na média para mais velho e eu tô na média para mais novo. Hoje em dia, com a experiência que eu tenho para ti, às vezes eu penso que a vida é muito injusta. Porque quando a gente é muito novo, a gente não tem juízo. E quando a gente já chega de 30 anos para frente, a gente tem maturidade. E a gente não tem o vigor. Quando a gente é novo, a gente tem vigor e não tem juízo. E quando a gente já está entrando na velhice, a gente tem experiência, mas não tem tanto vigor. Hoje em dia eu tenho 2 negócios que eu estabilizei e não consigo fazer algo a mais, porque cobra muito de mim, muito esforço, muito. E eu já quero ter uma vida mais sossegada. Eu fico muito tempo com meus filhos em casa, eu fico muito tempo em casa com a minha mulher, eu dedico muito tempo a porcaria de TikTok, vídeo, Kawaii, essas coisas aí, que na minha juventude isso aí tudo era descartável, eu tava ali trabalhando direto, entendeu? Mas não tinha juízo, eu desperdiçava dinheiro. Eu falo assim porque, por exemplo, o nosso povo brasileiro, ele é desse jeito, assim, desacostumado. E não tem esse pensamento de empreendedorismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o jovem, né, quando ele começa na faculdade, ele está começando lá, mas ele já está pensando como é que ele vai ganhar o primeiro milhão dele. Falando de Estados Unidos, tu sabe por que o nosso país socialista nunca vai ser vencedor na frente dos Estados Unidos? Aí, socialista não, meu amigo. Eu, pelo menos, sou capitalista. Você é capitalista, mas o nosso Estado é socialista. Tu pensa desse jeito? Não, o nosso... Não, pela ideologia do... Não, o nosso Estado é socialista, meu filho. O nosso Estado é socialista, meu filho. Eu trabalho, eu sou amigo empreendedor, pago meus impostos, pago a minha taxa, pago a água, pago a energia. O que o Estado faz para administrar teu dinheiro? Ele dá de bolsa estudante, bolsa travesti, dá de bolsa... Inventaram mais cedo para estudante. Entendeu? Então, se você não pensa assim, você não sabe que é socialista. Entendeu? Tu trabalha para sustentar esse tipo de gente, pô. Auxílio de reclusão, R$1.200, somos nós que pagamos impostos. É o que esse governo faz. Entendeu? Então, o que acontece? Inclusive, como eu acabei de citar, né? Vamos inventar um outro aí para os jovenzinhos que adoram votar na certas pessoas. Só pensa com a barriga. Mas fazem as merdas lá, por exemplo, um assassinato, mas não pode ser preso, etc e tal. E como é que é uma pessoa que mata, etc e tal, né? Vamos dizer assim. Tem capacidade para fazer coisas ruins, mas não tem a capacidade de produzir. Tem 16 anos para votar e não tem 16 anos para trabalhar, etc. Só que esse governo investe em tecnologia, né? Não só é esporte, né? Só é dança. É só cultura. Só cultura, né? Plantar. Que é isso, irmão? Vamos. É que plantar tá bom. A gente come. Não, mas só tá bom. Mas, poxa, dá pra ensinar uma coisa melhor, não? Mas aí é a situação que a gente tá falando, é socialismo, né? Isso. Olha só, um exemplo. Qual que é a diferença de um Estado capitalista americano para um Estado socialista brasileiro? É que lá, essa aula de educação financeira que eu tô falando, que todo cidadão já deveria ter na infância essa aula para produzir emprego. No Brasil, a gente não tem aula de educação financeira, que é para a criança crescer com aquele pensamento de produzir emprego. Os Estados Unidos têm. Por que os Estados Unidos têm, dá tanto emprego? Lá ninguém quer ser funcionário lá, todo mundo quer ser patrão. Não tem tanta vaga de emprego sobrando. É o pensamento dele, né? Tem tanta vaga. Lá tem tanta vaga de emprego que vai gente de todo mundo para lá. Vai venezuelano, vai cubano, vai haitiano, vai brasileiro para lá para trabalhar lá, porque todo mundo lá tem a cultura de produzir emprego. Aqui no Brasil, se a nossa juventude, a nossa criança crescesse com aquele pensamento de educação financeira, planejamento familiar, aula de moral cívica, ela conhecer com esse conhecimento, eu duvido muito, cara, que a gente ia querer trabalhar para trabalhar no distrito 10 anos, 20 anos para os outros. Entendeu? Olha só. Foi aí, então, que o nosso amigo Márcio falou naquela live, né? Que tem um livro que
Qual é o livro que ele diz? Livro, no caso. Pai rico, pai pobre. Não. Nós queremos que você. Seja rico. Ó, quem nos Estados Unidos quer ensinar para nós ficar ricos e aqui no Brasil não, né? Sim. É que é capitalista, como falou, né? Sim, país que ensina o seu jovem, o seu adolescente, o seu jovem a ser rico, ele vai fazer o quê? Gerar emprego. Entendeu? E ao seu. Pegando isso também, que esse gancho aí, como tu falou aí, por exemplo, uma das coisas bem interessantes com relação aos Estados Unidos é que a gente vê muito brasileiro saindo daqui para ir trabalhar lá. Só fora, né? Só que o interessante é que lá não existe FGTS, lá não existe INSS, lá não existe fundo de garantia, que já é FGTS, lá não existe Não existe tanto direito trabalhista. não existe lei trabalhista nenhuma lá. Lá o que tem é contrato. Então isso a maioria dos brasileiros não sabe. Sim, eu consigo explicar isso aí para ti. Pois é, mas a maioria não sabe. Estou dizendo assim que lá não existe lei trabalhista. Se eles estão querendo ir para lá por essa facilidade, né? Saiba que não existe. Olha, lá é gigantesco. eu vou dar um exemplo para vocês do que é capitalismo na prática. Na prática, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O que é capitalismo? O que é produzir emprego na prática? Olha, temos no Brasil hoje a 99 e o Uber. Em 2021, eu saí do quartel, eu fui rodar de aplicativo. Esse tal presidente quer acabar com esse Uber. Em 2021, eu saí do quartel, eu rodei de Uber. Aí, eu sou um cara que quando eu vou trabalhar, eu trabalho pra valer. Eu fiz R$300 num dia. Num dia eu fiz 300 conto rodando de Uber. E tive despesa pouca. Que hora? Começou que hora? Não vou entrar no mérito, senão vai prolongar muito, não vou conseguir explicar. Eu ganhei R$300 num dia. Aí, eu rodando, trabalhando, o que eu tive o pensamento? Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. São 12 horas disponibilizado. A nossa CLT fala que a pessoa tem que trabalhar 8 horas, né? 8 horas. Já o aplicativo disponibiliza 12. Para um cara que gosta de ganhar dinheiro que nem eu rodei 12 horas na porrada. Aí o que veio o pensamento na minha cabeça? Eu vou comprar moto para alugar, porque tem muita gente que tem habilitação e não tem a moto. O que eu fiz? Eu trabalhei pra caramba, juntei dinheiro, comprei as motos, juntei um pouquinho do quartel, peguei um pouco dos quartos que eu tinha lá, de aluguel, e comprei moto. Então, agora hoje comigo tem algumas pessoas, não vou dizer a quantidade de pessoas que tem, mas tem algumas pessoas que trabalham comigo nas minhas motos alugadas, indiretamente, querendo ou não, eu estou gerando emprego. Entendeu? Então, a Uber não me dá direito nenhum. De seguro de seguro nada, não me dá garantia nenhuma. O que eu fiz? Abri uma microempresa, pago lá minha DAS e tenho o torneio garantido. Eu só não tenho o seguro-desemprego. Só isso. Mas tenho aposentadoria por invalidez, por morte, tempo de serviço, tenho auxílio de reclusão se eu for preso. Tá pagando também? Entendeu? Então, capitalismo é isso, cara. Ele não te dá tanto direito, tanta garantia, mas ele te dá a condição de você o quê? Prosperar. Condição de você prosperar. O que acontece? Na CLT o cara trabalha 30 dias para ganhar R$1.200, R$2.000 que seja, só ganha isso e nada mais. Nós estamos ainda 10 minutos. A nossa amiga Zé já está online. Ela fez uma pergunta. Qual foi aí que ela falou? A pergunta a Ivete perguntou se o Lula vai mudar o Brasil. Se ele vai mudar. Se ele virar capitalista, muda. Boa, gostei dessa resposta. Só se for assim, porque gerar emprego não gera. O governo do Lula é um estado que só quer arrecadar, causar na população o desassossego pela inflação para que a população continue trabalhando feito um louco e não consiga enxergar o que ele faz. Só vai mudar o Brasil se gerar emprego. Eu acredito. Vai mudar o Brasil para pior. Para melhor eu acho meio difícil. Entendeu? Mais algum aí? Eu acredito até, né, que se atual governo é isso, é gasto. Gasto porque o cidadão só tem rabo preso. E a maioria das pessoas, vamos colocar aqui sempre não gosta disso daí, porque faz ameaça. Se você quer governar, né, você tem que comprar. Aí como ele tem as coisas sujas lá, né, ele tem que dar, sabe, o pessoal faz chantagem para ele tem que comprar a pessoa para poder governar. Tá com medo aí. Por que não deu certo com o Bolsonaro?
Porque o cara não tinha, pô. Como é que a gente vai chantagear um cara desse, né? Vai pra cá, o cara não tem, pra cá não tem. A gente quer trabalhar. As pessoas estão apoiando esse governo aí. Esse tipo de gente, é o que mais a gente tem nessa situação que a gente tem que mudar, a hora é essa, as eleições é essas, você, meu amigo. Olha só, você que trabalha no distrito, você paga um bocado de imposto e ganha aquele dinheiro tabelado. Você vai embora. O que acontece? Se você não se desprender, não se libertar de trabalhar para os outros, no distrito principalmente, eu recebi um vídeo acho que foi no meu Facebook, uma moça aqui chorando, gravou um vídeo assim, chorando, desesperado, porque ela estava cansada daquilo, que a vida era só pagar boleto, ganhava 1.300, quando ia pagar as dívidas, devia mais do que recebia, e trabalhava no distrito. E a realidade dessa moça é a realidade do mundo. As pessoas só pensam nisso. Só trabalha na juventude, só quer trabalhar no distrito. A realidade daquela moça é a realidade de muita gente. Se você não se desprender disso, fique você sabendo que todo o dinheiro que você ganha para o seu patrão, a gente tem, o Lula tem a mania de dizer que vamos taxar o rico para beneficiar o pobre. É ele que gera emprego, ele que está dando a comida para as pessoas, o rico. Está gerando emprego. Se taxar mais, o cara vai embora. Qualquer governante que pense assim, tirar de alguém para dar para alguém, em vez de ter aquele pensamento de plantar para que todo mundo produza emprego, tipo assim, plantar na mente de todo mundo para que todo mundo possa produzir emprego e todo mundo possa ser autossustentável, o governante que prega esse discurso de vou tirar daqui para beneficiar pobre, beneficiar presidiário, beneficiar, não vai dar nada. Não vai dar nada. A carga tributária só sobe, o imposto só sobe, a arrecadação sobe. E sem contar que você está no distrito, você não vai ter aumento. Sem contar que essa condição acaba, né? Porque ele está descontando todo mundo que está gerando. Isso. Aí eu coloco mais ainda. As pessoas que pensam assim e concordam com esse tipo de governo são mais ricos, mais gerem ainda que o filho da mãe. Mas é. Entendeu? País que muito arrecada, produz pouco, não tem como, entendeu? Quando você vê um governante dizendo assim, eu vou aumentar o imposto para rico, o rico não vai sentir o imposto, ele vai repassar tudo na carga dele. Pior que tem até rico que já pensou nesse cara. Pior, acho que é mais analfabeto que o próprio analfabeto. Sinceramente. Depende do que tu chama de rico, mano. Não, certo, é o rico que eu tô falando, mas que não trabalha. Por exemplo, aqueles artistas Não, aquilo não é rico, cara. Aquilo ali é oportunista. Os caras são bilionários. São parasitas mesmo. Aquilo ali é parasita mesmo. Eu acredito até que não é rico porque trabalha, não. Essas bolsas são parasitas também. Não é rico porque trabalha, não. Nos Estados Unidos não tem SUS. Você que defende o SUS, tem vergonha na sua cara, que a gente vai no SUS para conseguir uma consulta que seja importante, um ano e meio para conseguir a consulta. Entendeu? E a gente paga caro para ter o SUS. O que eles fazem com o dinheiro do SUS? É desviado para comprar voto, desviado para uma empresa fazer um serviço de um viaduto, 14 milhões lá no viaduto? Nossa, 14 é o valor? Quanto que saiu? E quanto que saiu aqui? Pois é para isso que serve a desculpa do SUS. Eles falam que a faltaria falar nisso, nem pagaram ainda o enfermeiro, né? Pois é para isso que serve a desculpa do SUS. Falta médico e remédio. Não, é por isso que eu tô falando. Governante que defende o SUS, ele ilude o pobre dizendo que está defendendo o SUS. Não está defendendo o SUS. Porque ele aumenta a arrecadação para sustentar o SUS e esse dinheiro não chega lá. Entendeu? Nos Estados Unidos não tem SUS. Entendeu? Tudo lá é privado. Por que que tudo lá é de qualidade? Por que lá a gente pode dizer que a educação dos Estados Unidos é de qualidade? Porque é privado. Tem um dono. O Estado não tem os hospitais dos Estados Unidos como estatal. Tem um dono. O SUS é uma estatal. Pode ser o SUS, todos os hospitais do Brasil inteiro que são atendidos pelo SUS, pode dizer que é uma estatal. Porque o recurso que vem para o SUS, o Estado tem o poder de meter a mão, desviar, de fazendo chegar no hospital. E lá nos Estados Unidos não, são privados. O que acontece? Você não tem um SUS, mas em compensação você tem condição de trabalhar para pagar uma saúde de qualidade. Essa é a diferença. Entendeu? Tu falou tanto em SUS aí, eu te pergunto, o que você acha da nossa saúde, de uma forma geral? Rapaz, se depender dela, o cara morre.
Aí eu queria acrescentar aqui, tanto uma pergunta quanto, digamos, uma colocação. Né? Por exemplo, estou falando agora há pouco aí sobre algo assim bem interessante, que não existia aqui no Brasil, 99 e Uber. Só que o mais interessante é que o criador do Uber, né, ele não paga imposto, ele não paga gasolina, ele não paga, digamos, estacionamento, nada, ele está ganhando. Aí você imagina, isso aí é justamente o quê? É o capitalismo. O capitalismo é algo muito bom para quem quer, digamos, seguir esse âmbito, porque hoje você pode ser Uber, seu carro pode ser azul, branco, verde, qualquer cor, lá dentro das condições você pode. Olha, eu vou dar uma ideia bem nova aqui. Um cidadão, por exemplo, o seu, ele comprou moto e está alugando, né? Isso. O próprio cidadão, o próprio mototaxista aí, ele vai trabalhar 24 horas, né? Aí quando tu está alugando para pessoas que não têm moto, não tem carteira de habilitação. O mesmo cidadão que é mototaxista, ele pode alugar para outra pessoa, próximo dele, um parente dele, que tem a mesma ideia que eu tive de gerar emprego pela oportunidade que chegou na minha mão, que foi os aplicativos, muita gente tem. A Motu tem 5 mil motos rodando aqui em Manaus. Então só São Paulo. Falando, para rodar 24 horas. O cara ele trabalha as 12 horas dele e aluga mais 12 para outra pessoa. Mas logicamente que coloca também, tem condições de deixar a taxa de tipo de rachar uma despesa. Não, rachar uma despesa. Não, mas além disso aí, William, presta atenção. O que é o capitalismo? O capitalismo é você ganhar com o seu trabalho. Mas isso que eu estou falando, só que depois ele não vai trabalhar 24 horas, o cara tem que dormir, tem que descansar. Sim. A bichinha lá é uma máquina, ele vender mais entendi. É uma ideia, né? Tipo assim, olha, quando os aplicativos chegaram, eu vi a oportunidade de eu ganhar meu dinheiro, comprar mais moto e alugar para outras pessoas. Essas outras pessoas que estão trabalhando na minha moto, daqui a 1 ano, 2 anos, trabalhando direitinho, já estão com a moto deles, já vão estar com o mesmo pensamento de quê? De alugar mais moto. Então isso chama-se capitalismo. Gera emprego. É a situação do entendeu? Você montou aqui, mas vai. E o lado principal disso aí é que gera emprego, ou seja, gera uma rentabilidade para você que você não vai depender do governo, tanto municipal, estadual, federal, bolsa B, bolsa C, entendeu? Nada disso. Então, por isso que no caso, como você citou os Estados Unidos, lá não existe esse negócio de bolsa, esse bolsa daquele bolsa. Mas um conselho que eu dou muito é se for parar de depender e achar essa facilidade. Você já prestar atenção que você Quem está pagando é quem trabalha, né? para iludir o eleitor para comprar o voto. Para iludir as pessoas ficarem mais... Eu falei isso aí na primeira live. Isso aí chama-se fidelização de militância. Isso chama-se fidelização de militância. O cidadão tem várias fazendas aí, mas não sabe criar gado, não sabe plantar. Isso chama-se fidelização de militância. Lembra que eu te falei no começo? Um exemplo, o governo, um exemplo negro. O negro já tem todos os direitos pela Constituição. Se alguém for racista com ele, preconceituoso, ele vai entrar com defamação, calúnia, injúria, importunação individual. A família tem branco, tem preto, tem índio, tem sabor. Qualquer pessoa que... um exemplo. Não, bora botar um negro. É negro ou preto? Não sei. Por quê? Porque a Marina disse que a caixa preta não pode. O buraco negro não pode. Então é negro, vamos lá, vamos botar o negro. O que a esquerda se aproveita? Como que a esquerda faz as pessoas ficarem alienadas com essa fidelização de militância? O que eles fazem? Se o negro já tem todo o seu direito garantido, e a esquerda fala para você assim, ó, a gente vai defender a tua causa, a gente vai defender a causa negra, eu vou te dar aqui por mês R$1.300 porque você sofre preconceito, porque você não sei o que, porque você isso, porque você aquilo. O que acontece? Se o Lula ganhar um ano de governo do Lula, tem 4, né? Um ano de governo do Lula, ele pagando... Não nem patar mais aí, essa merda. Um exemplo, um ano de governo de Lula, ele ganhando, um negro, ganhando R$1.000 por ano, dá quanto? 12 conto, confere? 2 anos dá quantos contos? 12 mil. 3 anos? 36. 4 anos? Quando o Lula se candidatar para a reeleição de novo, quem que vai votar nele? O negro que ganhou 1.000 contos? Ou o negro que não ganhou nada? Claro, meu filho, isso chama-se fidelização. E olha a gravidade que eu estou te falando aqui. Esses 24 contos que ele pagou para alienar o negro, quem foi que pagou? Nós com nossos impostos, nossos tributos.
E agora, com esses 200 estudantes aí, tu acha que não vai alienar essa Claro, meu filho, tudo quanto é bolsa. Olha só, Como que eu digo o seguinte, como nós falamos várias vezes aqui, pega esse dinheiro, meu amigo, ele quer dar, porque é nosso. Mas não vota um cidadão desse, olha o que ele está querendo fazer com você. Ele está lhe chamando de você é cabeça de ameba. o Lula mesmo fala que a gente dá 10... mais inteligente, ele não vai votar mais. O Lula mesmo fala que se a gente der, se eu der 10 reais pro pobre aqui no Nordeste, ele vira o nosso eleitor. Não, digno, como é que chama? Como é que é o nome que ele falou no vídeo lá? Vira nosso cliente. Entendeu? A gente dá 10 reais pro pobre aqui, ele vira nosso cliente. Mas é verdade, mas ele tá falando do pobre, aquele cara que não tem nada, não nada, nada. Esse cara que não tem conhecimento nenhum, ele realmente, já pensou? A gente não tem nas escolas planejamento familiar, não tem educação financeira, não tem aula de moral e cívica, que é passado para que são feitos os poderes do país, né? As crianças, aí a mãe já erra, coloca um filho sem planejamento nenhum no mundo, aí o filho já nasce, aí tá passando fome, necessidade dela, aparece um governante dizendo, eu vou te dar 600 conto, 700 conto, 1000 conto. Sem fazer nada. Sem fazer nada, só de auxílio. Na próxima eleição, ela vai votar em quem? No cara que deu auxílio para ela. Em vez de dar o conhecimento, dá o auxílio. Bom para ela e ruim para quem trabalha, porque tudo fica caro, tudo sobe, é mais arrecadação que sobe. A facilidade dela está prejudicando outras pessoas, né? Então, o Estado socialista, ele arrecada muito e não faz nada, porque só pensam nele. É dinheiro desviado para licitação daqui, dinheiro desviado para licitação dali, é dinheiro desviado da saúde. Eu digo mesmo, tenho certeza, convicção do que eu estou falando. Se a gente tivesse mais escola, educação financeira, planejamento familiar, como é que é o outro? Aula de moral e cívico. Por que eu sou um ferrenho? Por que eu sou um crítico ferrenho do governo do Lula? Se tu fosse político, o que tu ia defender? Educação financeira nas escolas. O que mais? Aula de moral e cívico. E planejamento familiar. Cara, esses conhecimentos aí, se a população tivesse, eu duvido muito que o Brasil fosse dar errado, entendeu? Também Um exemplo. Praticamente se tu defender já tinha, mas como foram tirados, no passado foram tirados. Olha só, hoje em dia, um exemplo, se tu pesquisar no Google, qualquer de vocês pesquisar no Google, quais são as obrigatoriedades do Estado? Vai dizer lá, da saúde, segurança, saneamento básico, educação, o que mais? Educação, se não me engano, segurança, que é mais, basicamente a petição mais importante. A população da Constituição. Não, é pela Constituição. Isso. Aí olha só. Então, dessas 5 colocações que eu fiz aqui, se a população crescesse com a aula de moral e cívica que a gente... Só interrompendo, essa questão de moradia, né? É o Estado tal, que tem que dar o país, etc. Mas só que é o seguinte... Não é moradia, é condição de moradia. Aí é outra coisa. Porque esse negócio de Minha Casa Minha Vida aí, o cara paga 2, 3 vezes ainda... Sai mais caro. E quem financiou tudo isso são nossos impostos, etc. Em vez de dar de graça, ainda vai pagar. Pagou para construir, pagou para... E vai sair para quem... Nada de graça, ali. Vai ser de graça. Vai sair mais caro para quem mora na casa e para quem está pagando, porque o dinheiro nem vai chegar para fazer a casa. Aí é que é fogo. Ainda bem essa, esse desvio. Aí é que é fogo. Aí olha aí, ó. 10 minutos. Até me perdi do assunto. Dos 5 fatores, por exemplo, se a nossa sociedade crescesse com a aula de moral e cívico, que ensina para que serve um advogado, para que serve um vereador, para que serve um governador, é a aula de civismo. Primeiro começa com você, o que você é na sociedade, você é bandido ou cidadão de bem? Quando você crescer, você vai querer ser polícia ou vai ser bandido? Aí, qual é o quadro que vai ocupado? Vai ser médico, bombeiro, qualquer coisa. Então, se a pessoa tivesse essa aula de moral e cívico nas escolas, só um desses fatores aí, dinheiro da saúde, a população inteira, do Brasil inteiro, com esse conhecimento, vai impeachment qualquer um por besteira. Conhecimento não lhe deixa escravo, né? Olha aí, quando a população descobrisse assim, foi desviar dinheiro da saúde, a população inteira reunida, ia parar o Brasil inteiro, porque eles conhecendo de lei, eu sabia que o Estado está roubando eles. Conhecer até que o nosso presidente falar, né? Antigo presidente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Ela não me deixa escravo das pessoas. Ainda agora tu falou que se eu fosse político eu queria defender na política. Eu falei disso aí, mas a gente sabe que a política local tem muito mais coisa para defender. Um exemplo, vou te dar um exemplo aqui, que eu acho que vai virar até cola para vereador no ano que vem. Não fale. Mas eu vou falar, por bem de todos, eu vou falar. Há 10 anos atrás, tu pegava um mototáxi ou um taxista daqui do teu bairro por cento, quanto que é? 70 conto, 80 conto. Sabe o que o motorista falava pra ti? Vai querer? Não, tá muito caro, então vá a pé se quiser. Não é 80 reais. Vai se quiser. Se via, né? Não era assim? Aí o que aconteceu? Os aplicativos aqui em Manaus, a gente tem um problema seríssimo com o transporte público de ônibus. Eles estão dando preço, né? É problema deles. Mas aí eles pegam. Mas é problema deles, não. É problema... Não, mas é problema deles, mano. É problema deles. O que eu tô querendo falar pra ti, que enquanto as pessoas forem egoístas em pensar só assim, todo mundo é prejudicado. Há tempos atrás a gente tinha taxista que não abria a mão do valor dele. Era 100 reais por cento e foda-se. Ainda falava, ainda falava bem assim, ó. Se tu quiser, se tu não quiser, vai até. Falava assim. O mototaxista, quanto que é? O mototaxista é 50 reais por cento. Vai querer? Não. Muito caro. Vamos já acabar essa live, hein? Vai se tu quiser. A gente vai... Chegou os aplicativos e tu entende que se os aplicativos conseguem fazer corrida mais barata, então é porque dá para fazer. Olha só o que eu vou te falar agora de Manaus. Manaus tem um problema seríssimo de transporte público. Se eu for político um dia, eu quero defender essa bandeira aí. O problema é que nós só temos 2 ou 3 tipos de transporte público, é ônibus, né? E no caso agora, mototaxista. Não, transporte público é só ônibus. Transporte público é só ônibus. Mas a gente devia ter, por exemplo, temos o hidroviário, né? Devíamos ter metrô, outras coisas, mas infelizmente vai prosseguir. Aí olha só, hoje nós temos um problema sério de transporte público. Os empresários que são aqui em Manaus envolvidos com transporte público não querem abrir mão disso nunca, sabe por quê? Porque são bem pagos, os contratos são de 10 anos, é muito caro. Mas se existisse um prefeito em Manaus de coragem, que falasse bem assim, ó, ou vocês na população mesmo, ou vocês melhoram a condição do transporte público e baixa a tarifa e coloca o ônibus de qualidade para rodar, ou vocês fazem isso ou a gente quebra os contratos. Aí isso mudaria. Como? Tem muita empresa aqui em Manaus, pequena. Eu estou falando isso porque eu fui motorista de ônibus de rota. Até uma pessoa do bairro vai poder, né? Se o cara fosse um prefeito e falasse bem assim, ó, eu não vou quebrar o contrato aqui das empresas de ônibus todinho e vou abrir esse mercado para outras empresas pequenas. Oferecer um serviço de qualidade. Eu duvido. Porque se é 10 anos o táxi dava, agora também dá, mano. Nós acabamos de dar uma ideia. Quem quiser copiar, por exemplo, um cidadão que tem um bom capital no bairro mesmo, só o bairro da Compensa aí, o cara estuda, eu vou assumir essa rota aqui. Né? Olha aí. Deu uma ideia. O ônibus vai circular do cidadão. E o outro lado da Alvorada, tá pronto. Tem um que circula por todos. São formas. Mas por que não quer? Porque empresários ganham com aluguel. E aí eles não querem abrir. Não dão essa desculpa que não dá para melhorar o ônibus, não dá para trocar o ônibus, não dá para. Tudo tem solução, cara. Tudo tem resposta. Entendeu? Mas há 10 anos atrás o taxista falava a mesma coisa. Não dá para baixar, não. Para terminar. Alguém tem alguma pergunta aí? Não, só queria relembrar que, como o senhor deve lembrar, você eu acho que não, né? Porque ele era no Rio. Na época do São José que teve aquela manifestação que me lembro, mais de 10 ou foi 8 ônibus da Marlene. A primeira manifestação. Terrível. Só que justamente aí o Sérgio Manuel Ribeiro, o Sérgio Gilberto Mestre, eu sei que jogaram em cima dos morros lá, queimaram. Tocaram pegaram tudo. Eu acho que até essa sorte. Qual foi o resultado? Tava terrível. Aí, então, mas é porque os empresários são muito egoístas. Só pensam neles. Entendeu? Eles dão essa desculpa. Na época do viário também, né? Não dá, eles dão essa desculpa que não dá para melhorar o transporte público. Dá. Se não quer melhorar, não tem problema. Não quer melhorar, não tem problema não. Eu quero o teu contrato aqui. Quanto que quebra o teu contrato? Milhões. A gente vai com a população amazonense, manauara, e fala, pessoal, é o seguinte. O ônibus é uma porcaria,
Eles dizem que não dá para melhorar, mas o aluguel deles está tudo tempo. Mas quanto que vai fazer? A gente vai pagar milhões aqui, vamos aumentar a arrecadação aqui, a gente quebra o contrato deles e a gente abre esse mercado aí para a empresa digital, que é um aplicativo, né? Cria um aplicativo para rota de ônibus. Vai dar emprego para milhares de pessoas. Cria um aplicativo para abrir esse mercado, porque, mano, enquanto o mercado for fechado para essas empresas aqui, duvido, mano, vocês vão se preocupar. Pode copiar, qualquer um. Há 10 anos atrás, 2000, não. Você pode parar hoje, pra gente começar na próxima? Podemos. Mas terminei essa situação. Então, só pra gente ter uma ideia. O que eu tô falando. Próxima like. O que eu tô tentando falar é isso, que enquanto a população em si, nós, populações, a gente tem que ter conhecimento, pelo menos, já que a gente não tem isso pela escola, a gente procura buscar por conta própria. O que seria bom para nós e o que seria bom para o próximo. O que me prende a ser uma pessoa tão devedora, o que me prende a ser tão endividado? Aonde eu errei, aonde eu posso acertar? Então, como a gente estava falando de educação financeira, eu espero ter conseguido aí alcançar algum objetivo. Se você tiver dúvida, manda aí pro meu Instagram, manda aqui pro Jair, manda aqui pro seu William, pro canal dele, a gente responde no próximo canal. Mas qualquer pessoa que ganha R$1.300 é isso, planejamento. Você vai dividir, pegue seus filhinhos, pegue seu aluguel, coloca no orçamento diário, faz ali quanto que você custa por dia, multiplica por mês. Veja quanto é o seu salário por mês. Se a sua despesa estiver maior do que o seu salário, você vai precisar de uma outra renda. Use a mentalidade, faça uma outra renda, entendeu? Eu vou deixar para a próxima live aqui um conhecimento que é o passo para a riqueza. O passo para a riqueza, eu estou inventando esse nome aqui. Não, mas a gente pode. É porque qualquer pessoa. Nós queremos que você fique rico. Você. Eu estou dando esse nome aqui de passo para a riqueza porque ele me perguntou do cálculo básico para empreendedor. O cálculo básico para empreendedor é o passo para a riqueza. Quando você entender que a sua despesa não pode ultrapassar, não pode ultrapassar o seu salário, aí o que acontece? Você vai ter uma despesa de 50% a mais é seu salário que está sobrando, desse dinheiro que está sobrando você vai fazer o quê? Negócio. Aí você vai se desprender da empresa que você trabalha de orelha seca, já vai ser patrão, vai gerar emprego, entendeu? Então o passo para a riqueza é o cálculo básico. Tenho 50 mil aqui hoje que eu peguei uma indenização. Você friamente calcula o ponto, o produto que você vai comprar e você vai trabalhar 30% em cima dele. 50 conto você investiu, você não mexe, o seu lucro é só os 30%. Se não ganhou nada, não gaste nada. Aqueles 50 mil ali que está ali, ó, você investiu, não mexe. Só mexe nos 30. Então isso é o cálculo básico. E a gente explica isso mais desenhado na próxima live. Deixa eu só concluir aqui, nem concluir, né? Só dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu conheço, que ela investiu na época R$500, né, no empreendedorismo, né, numa empresa, né? E aí o que acontecia? Ela pagava aluguel e ela também trabalhava no distrito. O que aconteceu? Ela trabalhou bastante, né, com venda, e o que aconteceu? Ela saiu justamente do aluguel, e aí ela comprou, digamos, lá um terreno junto com o esposo dela, né, juntou um dinheiro bom, comprou o terreno, e aí o que ela fez? Ela começou, digamos, a não somente a fazer a venda dela, como trabalhar e também já vender churrasquinho. Ou seja, três fontes de renda. Ela tinha só 2, aí foi para 3. Aí, no caso, como ela pagava pagou mais. É visão, isso é visão. Só dá mais um minuto aí, cara, por favor. Você me perguntou antes sobre o cara do distrito, se eu conhecer alguém, né? O segredo não está no cara ser empreendedor ou ser funcionário da CLT. Entendeu? O segredo está na forma que ele vai administrar. Como eu estou falando, como eu estou te dizendo aqui, eu nunca quis isso para mim, trabalhar para os outros. Eu trabalhei para os outros por 2 anos porque eu queria ter um negócio próprio. Então, meus 2 anos era meu foco. Dali para frente, o que viesse, eu não estava nem aí. Eu saía, pedia demissão da empresa, saía e ia começar um negócio para mim.
Então, como você falou lá do cara do distrito, o cara pode ter 2 anos, pode ter 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas isso não impede que por fora ele faça uma renda. No quartel, eu estive no quartel e o que eu fiz no decorrer do quartel? Só que deu problema, que passou para o dentro. Então, entendeu? Então, é a mente empreendedora. Olha só, a mente empreendedora, ela não é voltada para área tal. Eu sou o cara que a minha mente empreendedora, hoje eu estou trabalhando com moto, daqui a pouco se der o Lula taxar os aplicativos, o que eu vou fazer? Vou vender mais moto e vou fazer um outro ramo para mim. Então a mente empreendedora, ela se aplica para qualquer coisa. Ela não para, né? Ela se aplica para qualquer coisa. E aonde está o segredo de dar certo? É na persistência, no planejamento. Se você memorizar isso, a tua despesa não pode ultrapassar o que você ganha. A sua despesa não pode ultrapassar. Se ultrapassar, você tem a certeza que se você quiser ter alguma coisa na vida ou uma empresa, você vai ter que trabalhar dobrado. Nós pobres, nascendo na pobreza, o corre sempre vai ser 4 vezes mais. Você espírito de rico sendo pobre. Gastar mais. Isso. E quando você começar a empreender que der certo, não tem espírito de rico. Porque você perde tudo, você leva ali 2 anos trabalhando feito um condenado para iniciar um negócio, você perde em 5 meses. O mais rico e pobre ainda, que é você passa um mês trabalhando e gasta tudo um dia. Isso. Então, gente, vamos acabar por aqui, mas na próxima live a gente continua com esse mesmo assunto, tá? Esse mesmo ponto que nós acabamos de parar aqui, então gravem na sua mente, vocês também, fazendo as perguntas. E o conselho de hoje é que você saiba fazer seu planejamento familiar, né? Seu planejamento. Você não pode gastar mais do que você tem, ou como diz o governo, que arrecada, no caso ele está até extrapolando o que não se deve, para se planejar, fazer um capital para montar seu próprio negócio. Essa é a dica que nós damos para você hoje, tá bom? Então, próxima live, educação financeira, segue esse assunto aí, para você, para a sua prosperidade. Vamos até colocar como base lá, queremos que você fique rico. Até o nome de um livro, né, Marcos? Pode até não ficar. Olha, pode até para vocês verem esse livro aí. Pode até não ficar rico, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: por ruim que o Brasil está indo, e você que trabalha no distrito, para o seu nome aparecer numa redução de quadro daqui a 3 meses, é daqui para ali, entendeu? Está chegando. Uma pergunta aqui do Instagram. Rápido. Já tem pergunta aqui, cara. Eu sei, mas já tive, infelizmente, olha aí, ó. Para a próxima, tá bom? Já tem pergunta aqui, deixa eu responder isso aqui que é fácil. É verdade. Não dá para ficar mais de 2 anos numa empresa. Tem patrão que contrata e 2, 3 meses manda o cara embora. Então, contrato provisório que inventaram. Aqui é a tua cabeça. Independente se você vai estar na mesma empresa ou trabalhando para 5 patrões diferentes com 2 anos, a tua mentalidade tem que estar que daqui a 2 anos você vai começar o seu negócio. Entendeu? Esse é o caminho. Bom, vamos ficar por aqui. Siga-nos no nosso canal, A Verdade 3669. Nosso podcast é todas as segundas, quartas e sábados. Infelizmente, de vez em quando a gente coloca ao vivo. Não está sendo no meu canal ainda no momento, porque a gente está tendo alguns probleminhas técnicos aqui. Mas a gente sempre grava essas lives na segunda-feira, quarta e sábado e coloca no mesmo dia à noite, tá bom? Então siga o canal do Jair Notícias 1. O Instagram do nosso amigo Alceu, e brevemente nós também temos o Instagram do nosso irmão Márcio. E siga também o canal do nosso querido e amado amigo Rafinha, tá bom? Araújo. E o nosso canal, A Verdade. Certo? Colocar nossa arroba lá e você vai nos encontrar em todas as nossas outras plataformas. Boa noite. Tá bom? Pronto. Seu. Finaliza aqui, ó. Estamos ao vivo ainda. Estamos ao vivo aqui, ó. Não. Aqui não. Pega aí também. Ele vai parar de dizer aqui. Beleza, meu filho. Não. Fazer a pauta na